Igreja, no sábado. que bom mais uma vez poder estar na casa de Deus. É um grande privilégio para os filhos de Deus, pois nós temos a certeza de que o Senhor Jesus, Ele se faz presente na reunião dos seus. É uma promessa. O Senhor Jesus prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos, em seu nome Ele está. Então, na certeza de que o Senhor Jesus se encontra em nosso meio, nós estamos aqui, prestando um culto de adoração e louvor. Nós já cantamos, nós já oramos, e agora nós vamos estudar a palavra. E através da leitura da palavra, nós tomamos conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Mas antes de abrir a palavra, eu quero agradecer ao Arnaldo pelo convite. Muito obrigado. Agradecer à igreja pela recepção calorosa. Obrigado, queridos. Esta igreja é uma luz aqui neste bairro. O Espírito Santo usa cada um de vocês para que a mensagem do Evangelho chegue até o coração das pessoas. Eu quero, antes de abrir a palavra, orar a Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos abrir a Tua palavra. Meu Deus, através da leitura da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender o plano da salvação. O Senhor nos ajude a entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos ao Senhor Espírito Santo que ilumine as nossas mentes e assim, meu Deus, possamos estar receptíveis à mensagem que o Senhor preparou nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto para a nossa mensagem de hoje está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E nós vamos ler a partir do verso 24, é um tema muito conhecido, na verdade é um texto bem conhecido no mundo cristão. É uma parábola, e ela nos diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como os irmãos puderam perceber no texto que nós acabamos de ler, mais uma vez o Senhor Jesus divide os membros da sua igreja em 2 grupos. E é interessante notar que este pensamento de 2 grupos, ele se repete várias vezes ao longo da Bíblia. Trigo e joio, virgens prudentes e virgens insensatas, ovelhas e bodes, enfim. Mas para a nossa meditação de hoje, o Senhor Jesus nos apresenta a sua igreja na figura de 2 homens. Sendo que um homem era prudente, era um homem sensato, e o outro homem era insensato. Ambos reunidos na mesma igreja. O homem sensato edifica a sua casa sobre a rocha. E segundo o relato bíblico, caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, a correnteza subiu e bateu com muita força contra aquela casa, e ela permaneceu firme. Ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Semelhantemente, o outro homem também edifica a sua casa.
E caíram também as chuvas, sopraram os ventos, a tempestade veio, a noite escura chegou, e bateu com muita força contra aquela casa, e ela caiu, ela rachou, e ela caiu, e grande foi a sua queda, porque ela estava edificada sobre a areia. Queridos, o que Jesus quer nos ensinar esta manhã? O que o Senhor Jesus quer nos ensinar através do texto bíblico que nós acabamos de ler? Para compreendermos bem esse assunto, precisamos ler novamente o verso 24. Verso 24 que diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem sensato, um homem prudente, ajuizado, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí eu pergunto, a quais palavras Cristo está se referindo? A quais palavras o Senhor Jesus está se referindo? Me permita então ler a partir do verso 21, do mesmo capítulo 7, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí depois o Senhor Jesus dá aquele grande conselho: porque todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem sensato que edifica a sua casa sobre a rocha. Notem que aqui, o Senhor Jesus, ele nos apresenta o dia da sua volta. O dia em que a sentença de salvação ou perdição será dada. Mas existe aí um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres que estão se perdendo. E o Senhor Jesus chega para essas pessoas e diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E ao ouvir esta declaração de Jesus, as pessoas, elas não aceitaram o veredito divino e disseram: um momento, Senhor, um momento, calma, nos explica melhor, nós não estamos compreendendo o que o Senhor está querendo nos dizer. Como é que nós não fizemos a vontade do Pai? Se em teu nome nós profetizamos, se em teu nome nós expulsamos demônios, se em teu nome nós fizemos milagres, como é que nós não fizemos a vontade do Pai? Notem que essas pessoas, elas já haviam passado pelo primeiro estágio da vida espiritual. Elas já estavam no estágio mais elevado, se é que eu posso dizer assim. Elas já estavam fazendo milagres, expulsando demônios, e já estavam até profetizando. Mas o Senhor Jesus chega para essas pessoas e diz: não, vocês não estão fazendo a vontade do Pai. E eles não aceitaram o veredito divino. Alguém pode dizer: não, mas apenas essas coisas não é fazer a vontade do Pai. Outro dia eu estava falando sobre esse tema, alguém disse: não, irmão, apenas fazer isso não é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é guardar os mandamentos. Mas eu pergunto para a igreja: essas pessoas para quem Jesus falava eram campeões em guardar os mandamentos? Só para o mandamento do sábado, essas pessoas aqui do texto, elas guardavam, elas tinham mais um monte, um amontoado de pequenos mandamentos. Essas pessoas eram tão fiéis, quando se dizia a respeito a dízimos e ofertas, que elas dizimavam até o coentro e hortelã que davam em suas hortas.
Essas pessoas não guardavam os mandamentos. Mas o Senhor Jesus chega para elas e diz: vocês estão se perdendo porque vocês não estão fazendo a vontade do Pai. E quando elas começaram a reclamar, Jesus diz: olha, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Queridos, expulsar demônios não é fazer a vontade do Pai. Profetizar aqui neste contexto é pregar, não é fazer a vontade do Pai. Expulsar demônios não é fazer a vontade do Pai. Jesus disse que essas pessoas estavam se perdendo porque não estavam fazendo a vontade do Pai. Mas afinal, o que é fazer a vontade do Pai? Sabe, fazer a vontade do Pai é fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja que façamos, tudo aquilo que Ele nos ordena aqui na Sua palavra, mas não através das nossas próprias forças humanas. Fazer a vontade do Pai, no contexto do que Jesus estava falando, é fazer tudo aquilo que Ele ensina, mas através do único método que somente Ele tem, que é a comunhão diária, que é o relacionamento com a única fonte de poder, que é Deus. O Senhor Jesus, Ele quer sim, deseja que façamos todas essas coisas, mas que façamos isto porque Ele, Jesus, é a única fonte de poder que nos ajuda a fazer aquilo que Ele nos ensina. Nós estamos vivendo, querido, num período crítico da história da humanidade. Nós estamos vendo as pessoas, cada uma pregando o seu evangelho, cada uma pregando o evangelho do jeito que elas acham que é o evangelho. As pessoas se auto-intitulam-se apóstolos, mas Jesus está dizendo aqui que não, que somente o Espírito Santo é quem capacita os filhos de Deus a fazer aquilo que Ele nos ordena. Então Jesus quer nos ensinar esta manhã que todo aquele que quer construir o prédio da sua fé, o edifício da sua vida espiritual, no domínio próprio, na força de vontade, no prestígio que tem, no conhecimento, ele está dizendo que essas coisas são areia. Tudo isso não passa de areia. Todo aquele que quer edificar o prédio da sua vida espiritual, amigos queridos, talvez, quem sabe, nas doutrinas da igreja, nas programações da igreja, está construindo na areia. Todas essas coisas não passam de areia. Porque quando as tormentas espirituais soprarem contra quem edifica a sua fé apenas nessas coisas, nos membros da igreja, nos irmãos da igreja, no pastor da igreja, na liderança da igreja, quando as tormentas espirituais soprarem, quando as provações vierem, a sua fé vai escurecer. Porque isso não passa de areia. Sabe por quê? Que você encontra muitas pessoas que dizem: irmão, eu esmoreci, eu estou fraco na fé. Quem já ouviu essa expressão? Estou fraco na fé. Olhe por minha vida espiritual, irmão. É porque, queridos, talvez quis edificar a sua fé nessas coisas. E apenas essas coisas. Eu poderia fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta: por que você é cristão? Por que você é membro de uma igreja cristã? Por que você é membro dessa congregação?
Você é membro desta igreja porque você gostou mais desta do que da outra? Os irmãos aqui são mais amorosos? Porque você é cristão. Você ouviu um sermão impactante que alguém pregou? Você é membro da igreja porque o seu cônjuge pediu? Seu pai chorou? Porque você é membro da igreja. Sabe, queridos, se nós somos cristãos por causa de alguma destas coisas que eu mencionei, eu tenho que te dizer em nome de Jesus: isto é construir na areia. Ser membro da igreja, tentar ser cristão por causa de alguma coisa desse tipo, é construir na areia. E mais uma vez eu quero falar: quando as tempestades desta vida soprarem contra você, a tua fé vai esmorecer. Porque todas essas coisas não são base para construirmos a nossa vida espiritual. Um dia eu estava pregando essa mensagem na minha igreja, e minha mulher falou: nossa, bem, você está sendo muito duro com a igreja. Não é duro, mas é para nós refletirmos que a única fonte de poder é Deus. Que apenas essas coisas, edificar a fé nestas coisas, é construir na areia. Agora, se você é membro da igreja, se você se tornou cristão, porque a partir do momento que você conheceu Jesus, você compreendeu que você não consegue mais viver longe de Cristo. Você entendeu que Jesus Cristo é tudo na sua vida. Você compreendeu que Jesus Cristo é a tua única fonte de poder. Jesus Cristo, queridos, é suficiente para você. Aí sim você está construindo sobre a rocha. Aí sim você está fazendo a vontade do Pai. E que venha tentação, e que venha provação, e que venha dificuldade, e que venha até a morte, a tua fé vai permanecer inabalável, pois ela está edificada na rocha que é Jesus. Glória a Deus, amém. O Senhor Jesus, Ele deseja sim que sejamos bons cristãos. O Senhor Jesus deseja que guardamos os mandamentos, sim. O Senhor Jesus deseja que nós pregamos o Evangelho, sim. Mas que essas coisas não sejam a causa da nossa salvação, mas que seja o resultado, que seja a consequência da salvação que um dia o Senhor Jesus me concedeu. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, aí sim nós praticamos essas coisas que Ele nos pede. Não para nos salvarmos, mas porque já estamos salvos em Cristo. Amém. Amém? Amém. O grande erro destas pessoas para quem Jesus falava é porque eles estavam fazendo as coisas para se salvar. E Jesus diz: vocês estão cometendo um erro, vocês estão edificando na areia, porque ninguém consegue fazer nada para se salvar. A salvação está em Jesus. Sem Jesus não há salvação. E por isso Ele está nos ensinando aqui que tudo que nós praticarmos é porque nós agora trilhamos os caminhos da salvação, porque fomos alcançados por Jesus. Pensando nisso, vejamos o que São Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. São Paulo nos traz aqui algo bem interessante sobre este assunto.
São Paulo diz assim, olha: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os poderes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Percebes? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Aí vem o verso 12. Por quê? São Paulo diz: porque a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta, queridos, não é contra esquerda e nem contra direita. A gente ouve muito falar disso nos dias de hoje, né? Hoje o que mais se fala isso, você abre a internet e só se fala disso. Nós, os crentes, os cristãos, aqueles que foram alcançados por Jesus, a nossa luta não é contra isso. A luta do crente não é contra pessoas. A luta do crente não é contra sistema. A luta do crente é contra o inimigo de Deus. É contra a carne e sangue. É contra os poderes tenebrosos deste mundo. Contra os poderes do mal, São Paulo diz, nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Esta é a luta do cristão. E por isso Paulo chega e diz para mim e para você: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque Satanás em algum momento vai atacar você. Em algum momento o diabo vai atingir você. Em algum momento o diabo vai provar você. E vocês precisam estar firmes em Cristo, que é a única fonte de poder. Só Jesus. Você será atacado, querido. Nós vivemos num mundo onde nós somos tentados por todos os lados. E graças a Deus que Jesus, nosso Senhor, Ele é a nossa fonte de poder. E Jesus Cristo, Ele é quem nos dá a força para vencermos aquilo que Satanás, ele lança contra nós. Amém. Por isso nós temos que estar firmes em Jesus. A gente não sai de casa para pecar. Quem sai de casa? Eu saio de casa hoje, vou pecar. Eu saio de casa para trabalhar, eu oro a Deus, eu estudo a lição, eu estudo a meditação. Mas chega um determinado momento que alguém me fecha ali. Quando eu vejo, eu estou xingando a pessoa.